Oi, gente! Sejam muito bem-vindos à série de lives Mulheres Fortes e Corajosas. Eu sou Luma Brito, criadora do método RSI, e juntas nós conversamos sobre como a base familiar ela é a chave para sua realização profissional, para sua realização pessoal. E hoje aqui nós vamos abordar o tema realização profissional. Então hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre propósito de vida, vamos estar falando sobre pirâmide do indivíduo, não sei se vocês já ouviram falar desse termo, mas nós vamos estar abordando propósito, vários conteúdos que vão abranger essa parte de realização profissional. Eu quero já começar fazendo uma pergunta para vocês que estão aí. Você se sente realizada profissionalmente? Você se sente satisfeita com aquilo que você faz hoje na sua vida? Você ama aquilo que você faz? Você vive o seu propósito de vida? Você já descobriu o seu propósito de vida? Muitas pessoas não fazem ideia do que elas foram chamadas para fazer. O nosso propósito, ele dá vida à nossa existência. Quando a gente sabe o nosso propósito e a gente cumpre aquilo que nós fomos chamados, eu costumo dizer que é o ápice da realização profissional. Foi isso que eu vivi na minha vida e eu tô aqui para contar um pouquinho para vocês, falar sobre essas crenças que formam a nossa identidade, a nossa capacidade, o nosso merecimento, falar sobre realização profissional e sobre propósito de vida. Então, gente, vocês hoje, o que é realização profissional? A realização profissional é você amar aquilo que você faz, é você estar plenamente satisfeita e realizada com aquilo que você está fazendo, com a sua profissão, com a sua carreira. Hoje em dia, você ama aquilo que você está fazendo? A gente cresceu, eu falo a gente porque é o mundo de uma forma geral, nós crescemos numa sociedade que costuma usar termos de eu preciso fazer uma faculdade para ser feliz. Só é alguém na vida se você cursar uma faculdade. Só é alguém na vida se você tiver um dinheiro, um carro de marca. A gente vive numa sociedade em que é muito consumista. E essa sociedade tem uma inversão de valores. Quando eu era criança, eu tô sentindo um calor danado. Quando eu era criança, eu escutava muito essa frase. Para eu ter sucesso, eu preciso para eu ser alguém na vida, eu preciso fazer uma faculdade. Então eu cresci acreditando que eu precisava ter um curso superior para ser alguém na vida. E na verdade isso é um parâmetro que está completamente invertido. Porque na verdade nós não somos alguém na vida pelo que nós fazemos. Nós somos alguém na vida pelo que nós somos. E vocês vão entender um pouquinho mais disso quando eu começar a falar na live sobre a pirâmide do indivíduo. E aí, o que acontece? Eu não sei vocês, mas quando eu era criança, eu não fazia a menor noção do que eu queria fazer. Eu não fazia a menor ideia de como eu queria, o que eu queria ser. Uma semana eu queria ser dentista, uma semana eu queria ser advogada, na outra semana eu queria ser médica, na outra semana eu queria ser uma outra coisa. Então, cada semana eu queria ser uma coisa. Eu não nasci assim, sabendo o que eu queria fazer da minha vida. E isso é muito comum. Quando eu entrei na escola, o que eu fiz? Eu era muito boa em matemática, era muito boa em áreas exatas, então eu falei, engenharia tá em alta, vou fazer engenharia de produção. E aí, fui fazer engenharia de produção. Engenharia era um cargo que estava mega, assim, explodindo na época que eu tava no meu 3º ano. E eu achava que eu iria chegar aos meus 30 anos, eu estaria bombando profissionalmente, estaria sendo uma engenheira de sucesso e mega realizada. E isso era uma coisa que eu falava muito. Eu queria muito ter a realização profissional, porque quando eu alcançasse a realização profissional, eu ia chegar ao ápice do meu sucesso, eu ia chegar ao ápice da minha vida. E eu achava que eu precisava disso para ser feliz. Eu tinha a sensação de que estava sempre faltando algo. E quando eu entrei na faculdade, eu percebi que aquela faculdade que eu estava fazendo não era uma faculdade que me realizava. Não era uma faculdade que me trazia tanta realização mesmo. Eu comecei a ver que, eu vou concluir. Eu fiquei 7 anos fazendo engenharia de produção, porque eu estudei 1 ano e meio no exterior. Eu ainda fui pro exterior estudar engenharia de produção e estudar inglês. Então eu fui pros Estados Unidos, cursei a faculdade, demorou um tempinho mais porque eu peguei um período de greve. Eu fiz engenharia de produção na UERJ e peguei muitas greves. E isso foram 7 anos da minha vida. 7 anos da minha vida
que eu fiz uma faculdade onde eu sabia que não era o meu propósito de vida, eu sabia que eu estava fazendo algo que não me realizava profissionalmente, mas mesmo assim eu continuei fazendo aquela faculdade. E quando acabou a faculdade, eu fiquei um pouco perdida no que eu iria fazer. A engenharia já não estava mais tão bombástica como na época que eu entrei, não estava tão na moda mais assim. Os engenheiros, eles não estavam mais sendo efetivados como engenheiros, eles estavam sendo efetivados como analista, e acabava que estava num período muito desafiador no Brasil, em todos os lugares. Eu me formei, eu estava desempregada e eu não sabia absolutamente nada do que eu iria fazer. E nada acontece por acaso, eu sempre falo isso. Mas por que eu contei essa história pra vocês? Porque na maioria das vezes eu vejo muitas pessoas que elas cursam uma faculdade, mas elas não se realizam nessa faculdade. Elas estão fazendo uma faculdade onde elas não amam aquilo que elas fazem, onde elas estão um pouco perdidas com aquilo que elas estão realmente fazendo. E o que acontece? Quando você faz alguma coisa que não é por amor, gente, para pensar. Nós trabalhamos em média, assim, 8 horas por dia. A gente passa grande parte da nossa vida trabalhando. Se você faz algo que você não ama, se você faz algo que você não gosta, se você faz algo que só descarga sua energia, descarrega sua descarga. Eu inventei uma palavra aqui. Que só descarrega a sua energia. E você fica consumido o tempo inteiro, você tá gastando a sua vida com algo que não tá te trazendo sensações positivas. E antes eu acreditava que a gente estava na vida apenas para trabalhar, crescer, casar, ter filhos e morrer. E acabou. Só que não, nós podemos sim viver o nosso propósito, nós podemos sim viver daquilo que a gente ama, a gente pode sim fazer aquilo que a gente gosta, nós podemos sim transformar a vida das pessoas, nós podemos sim ajudar o próximo. E o que eu quero falar aqui pra vocês hoje é exatamente sobre isso, sobre essa realização profissional que eu encontrei quando eu ativei o meu propósito, quando eu ativei a minha identidade, e a realização profissional ela foi uma consequência disso. Mas eu quero trazer também agora pra vocês a pirâmide do indivíduo, assim como eu falei no início da live, né? Vou colocar aqui, eu até fiz calma aí, ok. Eu até fiz uma artezinha para vocês entenderem um pouquinho melhor do que é essa pirâmide do indivíduo. A pirâmide do indivíduo, ela tem as 3 crenças universais. A crença de identidade, a crença de capacidade e a crença de merecimento. A crença de identidade é a visão que eu tenho de mim, de quem eu sou. A crença de capacidade é aquilo que eu sou capaz de fazer. E a crença de merecimento, ela está totalmente relacionada ao ter, aquilo que eu tenho na minha vida. Quando eu tenho essas 3 crenças fraturadas, a minha pirâmide ela tá totalmente errada. Só que o que acontece? Muitas vezes, no mundo em que a gente vive, pessoas estão buscando ter para ser. Elas esperam ter uma realização profissional para aí sim serem felizes. Elas esperam fazer o cargo delas, a profissão delas, ter um fazer que está relacionado a isso, aquilo que você faz na sua vida, para serem felizes. E na verdade, o momento de ser feliz é o hoje. Quando eu tenho a minha crença alicerçada no ser, automaticamente eu vou começar a fazer coisas porque eu sei quem eu sou. Se eu sei que eu sou uma pessoa extraordinária, automaticamente eu vou começar a fazer coisas extraordinárias porque é consequência de quem eu sou, é consequência da minha identidade. E quando eu sei quem eu sou e automaticamente eu faço, o ter ele é consequência do que eu sou e do que eu faço. O ter, ele vem por consequência. Então, o que acontece no mundo de hoje? Nós vemos pessoas que estão muito focadas em ter dinheiro, em ter sucesso profissional, em ter sucesso financeiro, em ter, e acabam se esquecendo de ser. Acabam se esquecendo do principal, que é a base da pirâmide. Quando a minha pirâmide ela tá invertida, aí eu vou mostrar pra vocês aqui, um pouquinho descabelada. Quando a minha pirâmide tá invertida, por exemplo, aqui, ou eu não fiz a outra arte não, mas dá pra entender. Quando a minha pirâmide tá alicerçada no ter, eu fico fazendo ou esperando ter uma situação financeira, ou esperando conquistar alguma coisa pra eu ser feliz. E quando isso acontece na minha vida, por exemplo, vou dar um exemplo pra vocês, tá, gente?
Imagina em uma situação em que a pessoa, ela quer tanto um sucesso financeiro, tanto um sucesso profissional, que ela vai abrindo mão de tudo na vida dela para alcançar isso. Quando ela alcança esse sucesso, talvez não vai ser tão grandes coisas assim. Vai ser apenas um momento de muita alegria, porque você trabalhou para conquistar aquilo, mas às vezes não vai ser aquele ápice, porque às vezes a gente fica acreditando que o sucesso profissional, o sucesso financeiro vai trazer essa realização do ser, vai trazer a felicidade plena, vai trazer sabe, essa sensação de completude. Mas na verdade, gente, quando a gente alcança alguma coisa, é apenas um próximo nível. O sucesso, ele não tá em alcançar algo. A felicidade, ela não tá em alcançar algo. A felicidade, ela não tá apenas nas conquistas. A felicidade, ela tá na jornada. Ela tá no caminho. Então, quando eu tenho a consciência de que eu preciso percorrer um caminho e eu preciso desfrutar desse caminho, eu preciso desfrutar dessa jornada. Eu não sei se vocês viram um filme que se chama Soul. Gente, esse filme é assim, incrível. É um filme de animação, mas é um filme que traz muito significado e muita representação pra gente que é adulto. Traz muita representação. Porque ele fala o seguinte, é um personagem em que ele busca a vida inteira tocar numa banda. Eu já vi muito tempo atrás, então não sei se eu vou falar da forma direitinha não, mas eu vou falar o que eu lembro. E ele só busca aquilo, ele fica idealizando e sonhando, achando que a vida dele vai começar quando ele realmente se tornar aquele profissional escolhido por aquela banda. E ele vive a vida inteira esperando aquele momento, achando que quando chegar aquele momento, ele vai ser mega, hiper, super feliz. E aí ele chega naquele momento. E aí quando ele chega naquele momento, ele fala assim, mas é isso? É só isso? Eu achei que fosse ser totalmente diferente, eu achei que fosse ser uma coisa grandiosa, eu achei que eu fosse estar mega, hiper, super feliz e que minha vida fosse começar a partir daí. E é só isso. E essa é a sensação de quando a gente... Porque às vezes a gente acha que a felicidade ela vai vir quando a gente realmente conquistar algo, quando a gente realmente alcançar algo. Mas na verdade, a felicidade, ela vem hoje, ela vem no momento atual. Nós precisamos manter a pirâmide do indivíduo, que é essa imagem aí que eu coloquei pra vocês, da forma correta. O momento de ser feliz, a minha base da pirâmide, o ser, precisa estar alicerçado no agora. Eu preciso ser hoje feliz. E o livro Jeito Harvard de Ser Feliz, ele fala sobre isso. Que o sucesso, ele é consequência da felicidade, não a felicidade consequência do sucesso. Primeiro eu preciso ser feliz. E quando eu sou feliz com o momento atual, automaticamente eu começo a transformar a minha vida. E automaticamente eu começo a conquistar o sucesso. O sucesso, ele é consequência da felicidade. E não a felicidade é consequência do sucesso. E a gente vive num mundo onde nós buscamos demais essa realização profissional, acreditando que a realização profissional, que o sucesso financeiro, que o sucesso na vida vai fazer com que a gente alcance, vai fazer com que a gente chegue no ápice da nossa felicidade. Mas a felicidade, ela é encontrada na jornada. A felicidade, ela é encontrada no caminho. Não é em um momento específico, é ao longo da vida. Só que enquanto a gente fica se preenchendo de coisas materiais, se preenchendo de coisas do mundo, esse sentimento de completude, ele não fica alicerçado naquilo que realmente precisa ficar. E a gente acaba buscando bens materiais, buscando coisas materiais, achando que isso vai nos completar. Mas isso não completa, gente. Bens materiais podem trazer uma sensação de alegria momentânea, mas a sensação de felicidade, que é eterna, não vai trazer. Porque é igual você comprar um celular novo. Eu gosto de dar bastante esse exemplo do celular, porque ele fica bem didático. É igual você comprar um celular novo. Você compra um celular novo. O seu celular novo tá ali. Você nem quer que caia no chão. Tem todo o cuidado do mundo para que ele fique intacto ali e fique, nossa, bonitinho, ele estando maravilhoso, película com o maior cuidado. Chega em um ano, seu celular já tá caindo no chão, você nem tá ligando mais pra ele, você já, nossa senhora, nem liga se ele cai, o que ele faz, e você já tá pensando num próximo celular. E um celular ainda melhor. Porque é esse sentimento que as coisas materiais nos proporcionam. É o sentimento de completude momentânea. É uma alegria momentânea. Então, quando eu conquisto alguma coisa,
Esse conquistar vai me proporcionar uma alegria que vai ser apenas momentânea, não vai ser eterno. Então eu fico buscando coisas, porque quando eu conquisto alguma coisa, eu sempre vou querer coisas melhores depois, nos próximos passos, e aí eu fico sempre buscando o ter, o conquistar para ser feliz. E na verdade, isso só vai trazer um preenchimento momentâneo. Não vai trazer um preenchimento para você de alma. Não vai trazer a sua completude de alma. E o que traz essa completude eterna? O que traz essa completude, essa felicidade, essa sensação de felicidade eterna? Viver o propósito. Você entender aquilo que você realmente nasceu para fazer. Você, quando eu comecei falando sobre isso, o ápice da realização profissional é quando você realmente encontra o seu propósito de vida. É o ápice, tá, gente? Que existem pessoas hoje que elas se sentem realizadas com aquilo que elas fazem, mas elas ainda não encontraram o propósito de vida delas. Então, assim, você ter a realização profissional é você se sentir satisfeito com aquilo que você faz. O ápice da realização profissional é você vivenciar o seu propósito de vida. Quando você vivencia o seu propósito de vida, você vai saber que é o seu propósito. Porque o sentimento de plenitude, eu falo que é o momento de êxtase, é de você realizar, você tá tão focada naquilo que você tá fazendo e você faz com tanto prazer, você se doa tanto por aquilo, que você vai saber realmente que você tá cumprindo aquilo que você foi chamada para fazer. E todos nós, algumas pessoas não acreditam em propósito de vida, mas todos nós temos um propósito. Todos nós temos algo grandioso para realizar aqui na Terra. Todos nós nascemos únicos e planejados pelo Criador, amados pelo Criador. Então, quando nós encontramos o nosso propósito, aí sim a gente vai ter essa sensação. E é muito engraçado, porque quando eu costumo falar, né, que o nosso propósito ele tá completamente alinhado ao nosso maior medo, ao nosso maior bloqueio. Quando a gente se realiza e a gente vai trabalhando a nossa identidade e superando, eu falo que a identidade, ela é o caminho para que eu possa superar os meus medos. Quando eu entendo quem eu sou, eu sei que os meus medos, eles não vão me parar, os meus medos não me definem, eu consigo ter força para enfrentar aquilo que eu preciso enfrentar. Então, quando eu tô no caminho da minha identidade, é que o meu propósito, ele vai sendo revelado. Porque o meu propósito, ele tá alicerçado ao meu maior medo. Aquilo que você tem medo hoje, aquilo que você sofreu no passado, aquilo que é o seu maior bloqueio, você pode ter certeza que foi uma estratégia. Eu costumo até falar assim, para quem entende do âmbito espiritual, né? É uma estratégia para que você possa ser confundida na sua vida e não viva aquilo que o Criador colocou para você viver, os planos de Deus para você. Então, o que acontece? Antigamente, eu tinha muito medo de falar em público. E eu achava que eu não era boa para falar em público. Eu achava que eu não tinha nascido com o dom de falar em público. Que eu era, sei lá, que eu era... eu queria usar um termo aqui que eu não tô conseguindo ver a palavra, mas daqui a pouco eu lembro. Que eu era uma pessoa assim, pobrezinha, não nasceu com o dom de falar em público. E eu achava que isso fazia parte da minha identidade. Mas não fazia. Era apenas um bloqueio que estava impedindo que eu vivesse o meu propósito de vida. O meu propósito de vida, ele estava alicerçado, alinhado com o meu maior medo, que era falar em público. Então, isso é uma coisa que eu acredito muito. O nosso propósito, ele está completamente alinhado, tem uma intimidade, assim, é chegadinho com o seu propósito de vida. O seu bloqueio, aquilo que você tem mais medo, ele tá ali, alicerçado aquilo que você foi chamado para fazer. Só que é uma estratégia, para quem entende do mundo espiritual, do inimigo, para que você possa não fazer e não realizar os planos de Deus na sua vida e nem cumprir o propósito seu aqui na Terra. Então, quem entende do mundo espiritual sabe que isso é muito real. E a gente precisa estar sempre trabalhando a nossa identidade, porque a nossa identidade, ela faz com que nós enfrentamos aquilo que a gente precisa enfrentar, faz com que nós passamos de forma firme, de forma vigorosa, por aquilo que a gente precisa enfrentar. E aí eu trago uma pergunta para vocês. O que você faria se você não tivesse medo? O que você escolheria na sua vida se você não tivesse medo? O que você faria em relação profissional se dinheiro não existisse? Dinheiro é algo muito importante, gente. Nós vivemos no mundo capitalista. Só que se a gente busca apenas o dinheiro,
é algo que você vai chegar lá na frente e você vai ver que não tá faltando alguma coisa. Existem pessoas que abrem mão de tudo pra chegar, pra conquistar, e quando chega lá na frente, ela vê, cara, não era isso que eu queria. Eu cursei 7 anos de engenharia, buscando a minha realização profissional, achando que eu teria a realização financeira, principalmente, porque engenheiro é um cargo que pagava muito bem na época, e eu vi que não era aquilo que eu queria fazer. Não era aquilo que eu queria, não era aquilo que me trazia realização. Não era a minha escolha. Não era o que eu tinha sido chamada. Ah, Luma, você quer dizer que você viveu 7 anos e você jogou fora esses 7 anos? Não, eu aprendi muitas coisas. Muitas coisas que eu também uso hoje com que eu trabalho. Então foi um processo muito importante pra mim. Tudo que nós vivenciamos serve de aprendizado pra nossa vida. E por mais que a gente possa não entender o que aconteceu naquela época, por que eu vivenciei isso? Pode ter certeza que tudo tem um significado. Tudo vai ter um sentido muito importante quando você percorrer o seu caminho. Quando você chegar lá na frente, você vai entender. Só que o que acontece? A nossa visão, ela é mega limitada. Nós não temos uma visão de um todo. A gente tem uma visão completamente assim. E se a gente não confiar, se a gente não acreditar nas promessas que Deus faz pra gente, se a gente não tiver a fé de que vamos passar por essas situações, que vamos enfrentar, que vamos tirar sim os aprendizados e chegar lá na frente e conquistar o que a gente deseja e ter o sentimento de felicidade no agora, a gente vai estar lutando todos os dias e vivendo em vão. Ontem eu fiz uma live e perguntei, falei assim, cara, como que você tem se alimentado? O que você tem se alimentado dos seus sentimentos? Se você se alimenta dos seus sentimentos, da sua comunicação, dos seus pensamentos, você tem se envenenado ou você tem se tornado mais saudável? Você tem sido um bom lar pra você? Você tem sido uma boa casa pra você? Nós somos o nosso próprio lar. Eu sou o meu lar. Você que tá aí assistindo, você é o seu próprio lar. Você tem sido saudável e tido relações, sentimentos saudáveis dentro de você? A gente transborda aquilo que o nosso coração tá cheio. Então, se eu não purificar o meu coração, se eu não me livrar das mágoas, dos rancores, dos ressentimentos, isso vai fazer com que, automaticamente, eu viva uma vida de merda. E, gente, a gente vive uma vida única. A nossa vida aqui, ela é única. Então, a gente vive 8 horas trabalhando. Você vai decidir na sua vida fazer algo que você realmente não ama? Algo que realmente está te desgastando? Algo que não está te trazendo a realização que você tanto deseja? Ah, Lumi, como que eu busco essa realização? Primeiro, comece a trabalhar a sua identidade. Busque quem você realmente é. Eventos do passado distorceram quem você é. A imagem que você tem de si hoje não foi construída pelo Criador. Foi construída pelas pessoas que viveram com você. E você precisa resgatar e entender que a sua identidade está alicerçada naquilo que o Criador fala de você. Enquanto você não entender isso, você vai ficar vivendo uma vida que talvez não seja para você viver, travada pelos medos, bloqueada pelos seus bloqueios do passado, pelo que as pessoas falaram de você, pelas situações que você viveu, pelas situações de forte impacto emocional, achando que você vive essa vida e que tá tudo bem, e que é assim. E na verdade não é assim. Nós vivemos para ter vida e vida em abundância. Se você hoje não faz aquilo que você tá, se você hoje não se sente realizado com aquilo que você tá fazendo, comece a procurar caminhos. Ah, Luma, então comece a se especializar, comece a procurar uma área que talvez você comece a gostar. E assim, eu costumo dizer que lá na infância, a gente mostra muito o que a gente gosta de fazer. Então analise o que você realmente amava fazer quando você era criança. O que você amava fazer? O que você fazia com prazer, porque às vezes a gente acha, não, as brincadeiras são banais e coisa e tal. Cara, não é nada banal. Eu vejo os meus vídeos, eu tava sempre em cima do palco. Tem um vídeo meu que eu tô conversando, meu pai tá apresentando um negócio e eu tô em cima do palco, andando de lado pro outro. Então, assim, eu e minha irmã, a gente brincava de apresentadoras, a gente brincava de tá sempre no microfone, falando, cantando, e tem tudo a ver. E tem tudo a ver, só que eu olhava pra trás e falava assim, não tem absolutamente nada a ver comigo porque eu era travada pelos meus medos. Só que quando você encontra a sua real identidade, você começa a ir pra jornada, a ir pro caminho, a se desfazer do que as pessoas falaram sobre você, enfrentar as suas limitações. Nós somos o nosso maior inimigo. Nós somos o nosso maior inimigo. Então, a nossa guerra é uma guerra diária, é guerra contra a nossa cabeça, é guerra contra os nossos sentimentos, é guerra contra os nossos pensamentos, é guerra contra o nosso cérebro, não é guerra contra o
outro. Então, enquanto você não tiver essa convicção dentro de você, achando que, porque as pessoas estão em complô contra mim, todo mundo está em complô contra mim. Não, não é complô contra você, são os seus sentimentos, seus pensamentos, a sua comunicação que está fazendo com que você viva essas circunstâncias na sua vida e gatilhando sentimentos que você viveu no passado. Nós recriamos cenas do passado que vão trazer o mesmo sentimento que a gente vivenciou lá atrás. Então, enquanto você não ressignifica isso, você não vive aquilo que você foi chamado para viver. Você não vive o seu chamado de vida. Você não vive o seu propósito de vida. Então, você precisa o quê? Reestruturar, ressignificar a sua crença de identidade, ressignificar aquilo que você realmente sente de você, aquilo que você realmente acredita que você é. E aí, algumas pessoas podem falar, mas eu acredito que eu sou uma mulher incrível, eu sou isso, eu sou toda poderosa, eu sou não sei o quê, mas será que você realmente tem imaginado dessa forma? Será que você realmente tem vivenciado dessa forma? Será que seu diálogo interno ele está realmente congruente com aquilo que você tem falado para as pessoas? Porque o que você fala para as pessoas é uma coisa. Aquilo que você vive dentro de você pode ser outra completamente diferente. Então, será que aquilo que você tem emitido é aquilo que você tem realmente vivido dentro de si? Fica com essa reflexão aí. E aí, gente, eu anotei aqui algumas chaves para vocês que estão aí assistindo a live e que buscam essa realização profissional. A primeira é: aprecie a jornada. A felicidade, ela vai ser encontrada, a sua realização, a sua felicidade ela não vai ser encontrada quando você se realizar. A sua felicidade ela vai ser encontrada no hoje, no agora, quando você apreciar e desfrutar daquilo que você faz hoje, mesmo que talvez ainda não seja o seu propósito de vida. Curta a sua jornada, saiba que tudo tem o seu tempo, tudo tem um tempo certo para acontecer, tudo tem um tempo certo, mas se esforce, faça a sua parte. Não espere cair do céu o seu propósito de vida, não espere cair do céu a sua realização profissional. Se dedique para isso. Leia livros, faça treinamentos, faça cursos, veja vídeos, faça coisas que possam começar a desabrochar aquilo que você realmente foi chamado para fazer e a desabrochar a sua identidade. Ative, aí a outra chave é: ative a sua identidade. A sua identidade, se você não souber quem você é, você vai viver se comparando com as pessoas. Você vai viver achando que as pessoas são superiores a você. Vai viver ou então sendo autossuficiente, arrogante demais, sendo travada pelos medos, achando que você é tímido, que isso faz parte da sua identidade, achando que, eu não sou boa pra falar em público, isso faz parte de mim. Não, não faz parte de você, não faz parte de você. Não crie o seu bloqueio como se fosse seu amiguinho. Ele não é o seu amigo, ele tá te afastando dos planos de Deus pra sua vida. Aceita isso, coloca isso como verdade pra você e enfrente aquilo que tá te paralisando. Os nossos medos, eles precisam ser enfrentados. Se prepare para que você possa realmente enfrentar aquilo que tá te impedindo. Se você hoje tá travado, é porque você precisa, eu gosto de falar para você enfrentar o medo. Você precisa ativar a sua identidade, você precisa de preparação. A preparação faz com que você enfrente, que você tenha força para você passar por aquilo. Só que não espere estar pronta para você fazer. Esteja preparada. Igual, eu tinha muito medo de fazer lives. Então, o que eu fiz? Eu me preparei para fazer live, porque a preparação fez com que eu me tornasse mais autoconfiante. Eu liberei vários gatilhos que eu precisava liberar, eu precisei destravar algumas coisas dentro de mim, mas eu comecei a fazer lives, o quê? Me preparando. Então, o medo, muitas vezes, ele é enfrentado através da preparação. Então, eu preciso estar preparada, não preciso estar pronta, perfeita para fazer. Não, eu preciso estar preparada para enfrentar aquilo. Então, se especialize, busque fazer aquilo que você... Busque formas de você encontrar caminhos, expandir a sua mentalidade. Luma, mas eu ainda não sei. Então, começa a fazer cursos que, às vezes, você fazendo alguns cursos vai trazer essa clareza para você. Foi o que aconteceu comigo. Eu entrei num curso que eu dava alguma coisa por ele, porque a minha irmã tinha tido uma transformação muito grande. Mas eu entrei num curso não sabendo que eu ia ali descobrir o meu propósito de vida, não sabendo que ali eu teria revelação. Eu entrei num curso e foi esse entrar no curso, foi essa chave de confiança, esse passo de confiança que eu dei, que eu entendi
aquilo que eu fui chamada para fazer na minha vida. A gente precisa estar no caminho, a gente precisa estar na jornada, a gente precisa estar experienciando coisas novas, tendo ambiências diferentes, vivendo coisas novas, buscando coisas novas, para que a gente possa expandir a nossa mentalidade. Mas se você ficar parado, esperando acontecer, não vai acontecer. Eu gosto muito de falar da mentalização, porque a mentalização é algo muito importante. Só que a mentalização, ela precisa ser seguida de ação. Mentalização, só de mentalização não vai adiantar de nada. Ah, Luma, eu vou ficar aqui só parado mentalizando minha vida deitado na cama, não vai adiantar de nada. Então você precisa o quê? Usar a mentalização junto também com a ação. Então, ó, 3 chaves. Ative a sua identidade. Qual foi a outra chave? Desfrute da jornada. A jornada é muito importante. Mentalize, mas também haja. A ação é algo muito real. O que acontece na nossa vida, primeiro, antes de acontecer, aconteceu na nossa mente, aconteceu no nosso cérebro. Tudo antes de acontecer, aconteceu primeiro aqui. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso mentalizar, mas eu preciso também estar disposta a agir, estar disposta a me colocar em ação, estar disposta a cumprir aquilo que eu fui chamada para fazer, estar disposta a enfrentar os meus medos, estar disposta a enfrentar aquilo que eu preciso enfrentar. Porque o que está te impedindo de viver aquilo que você tanto deseja viver são exatamente os seus medos que têm te paralisado. É exatamente os seus medos. Quando você começar a enfrentar, quando você começar a desbloquear a sua mentalidade e a enfrentar os seus medos, automaticamente você vai começar a viver coisas novas na sua vida. Porque o que está te paralisando é o que está te impedindo de vivenciar o novo, de vivenciar o extraordinário. Então, se coloque na jornada, haja, mas também não abra mão, que aí eu vou falar da 4ª chave. Não abra mão daquilo que é importante para você. Não abra mão, não negocie o inegociável na sua vida. Não abra mão. Não abra mão. O que é isso, Luma? O que é não abra mão? Vamos dizer que uma pessoa ela queira essa realização profissional. E aí ela consegue uma efetivação, só que ela é muito apegada à família, e aí ela consegue uma efetivação que ela vai morar lá em outro país. E aí ela quase não vai ver a família dela. Vai precisar... Oi, tudo bem? Quanto tempo, meu amigo? Saudade de você. E aí, essa pessoa, ela vai ficar buscando, vai se afastar da família para vivenciar algo que para ela vai ser extraordinário. Mas aí ela consegue uma realização muito grande, consegue um aumento financeiro, mas ela vê que ela não tá tão feliz, porque ela abriu mão de algo que era muito importante para ela, de um valor que era muito importante para ela. Ela não tá vivendo mais com a família dela, ela não tá tendo contato mais com a esposa, e o casamento dela já não tá tão bom assim, porque ela tá vivendo afastada do marido, porque ela tá vivendo longe dos filhos. Então, assim, não abra mão daquilo que é importante para você. Eu sei que existem momentos que nós vamos precisar ter escolhas, mas priorize sempre aquilo que é o seu valor. O que é o valor? É aquilo que é mega importante para sua vida. Não abra mão disso. Não negocie o que é inegociável. Não negocie, gente. Isso é muito sério. Não negocie, porque quando você chegar lá na frente, se você tiver priorizado os seus valores, se você tiver priorizado aquilo que for importante pra você, você vai chegar lá na frente e você vai falar assim, caraca, eu alcancei aquilo que eu realmente queria alcançar. Uau, eu conquistei. Mas se você não fizer isso, você vai estar abrindo mão de tudo. Você vai chegar lá na frente e vai falar, puta merda. Que merda que eu fiz? Abri mão de tudo e agora não tem mais nada. Então, não abra mão daquilo que é importante pra você. Não abra mão daquilo que é inegociável pra você. Pague o preço da sua jornada. Pague o preço de fazer aquilo que precisa ser feito. Ative a sua real identidade. Viva o seu propósito de vida. E se você ainda não sabe qual é o seu propósito, se coloque na jornada, se coloque no caminho e desfrute daquilo que você faz hoje. O desfrute, Deus quando criou a terra, no 7º dia ele parou para descansar. Só que em todos os dias que ele fez alguma coisa, ele falou, eu vi que era muito bom. Ele desfrutou daquilo que ele estava fazendo. Ele criou a luz quando ele falou assim, haja luz e houve luz. E aí no final fala, e ele viu que isso era muito bom. Quando ele criou... Bom, na verdade. Quando ele criou o ser humano, que ele falou que ele desfrutou e viu que era muito bom. Mas todas as outras coisas ele viu que era bom. Só que o que nos mostra isso? Que Deus desfrutava daquilo que ele fazia. Então nós precisamos desfrutar do momento presente. Nós precisamos desfrutar daquilo que a gente está fazendo hoje. Nós precisamos ter
prazer na nossa jornada, precisa ser leve, precisa ser prazeroso. E se hoje você está fazendo coisas que está com carga muito forte em cima de você, é porque você precisa liberar e você está fazendo coisas que não estão a ver com o seu propósito. Se você cumprir o seu propósito, você vai ver que pode ser leve sim. Se você cumprir o seu propósito, você vai ver que é prazeroso sim, que tem prazer, que é legal, que é maravilhoso. E aí sim você vai chegar no ápice da sua realização profissional. Mas para você chegar no ápice dessa realização, primeiro você precisa se colocar na jornada. Na jornada agora. Aqui, gente, eu vou até mostrar para vocês, tem ali, ó. Tá minha Bíblia aqui, mas ali tem, ó, meu processo. Aí tá escrito assim, ó, que vocês vão ver o contrário. Tá escrito assim, ó, meu processo. Eu vivo extraordinário. E tudo que eu preciso fazer que vai me manter na jornada e vai me fazer desfrutar dessa jornada. Todas as coisas que eu preciso fazer diariamente e algumas coisas que nem são tão diárias assim, mas que eu preciso fazer na minha vida para me manter no processo. Porque a nossa vida, ela é um processo diário. Ela não é um processo único. A gente inicia a jornada de autoconhecimento, a gente inicia a ativação da nossa identidade, mas é um caminho que tem início, ele não tem fim. Então a gente precisa estar sempre se fortificando para que a gente possa continuar na jornada, agindo sempre, enfrentando os nossos medos, para que a gente possa realmente vivenciar o extraordinário de Deus para a nossa vida. Então, gente, é isso. A live de hoje era sobre realização profissional, sobre como alcançar essa realização profissional. Eu trouxe talvez uma vertente um pouco diferente do que as pessoas costumam falar. Eu sei disso, mas é o que eu tenho aprendido e o que eu tenho visto. Não se esqueça jamais da pirâmide do indivíduo que eu mostrei pra vocês. A minha base precisa estar alicerçada em quem eu sou. O meu valor, ele está alicerçado em quem eu sou. Ele não está alicerçado naquilo que eu faço, muito menos naquilo que eu tenho. Quando eu entendo esse princípio, quando eu entendo que o meu valor está em quem eu sou e não naquilo que eu posso ter ou fazer, automaticamente eu vou começar a limpar a minha identidade, a fortificar aquilo que eu realmente sou. E isso vai fazer com que, quando eu entendo a minha identidade, automaticamente eu começo a fazer coisas extraordinárias. Porque se eu sou uma mulher extraordinária, eu faço coisas extraordinárias e automaticamente o ter, ele vai ser consequência de quem eu sou e daquilo que eu faço. Então coloque esse princípio dentro de vocês. Se hoje você tá com a sua pirâmide completamente fraturada, se hoje você tá fazendo coisas demais e completamente, talvez, improdutivo, só fazendo, é porque você ainda está com a sua pirâmide, talvez, da forma errada, achando que para você ser amada, você precisa fazer alguma coisa. E, na verdade, não. Nós somos amadas por quem nós somos. E se hoje você precisa ter para ser feliz, eu preciso ter um carro para ser feliz, eu preciso ter uma casa para ser feliz, você também está com a sua pirâmide alicerçada no valor errado. Então, preciso voltar para a origem de quem você realmente é. Entender que o seu valor ele não é definido por coisas materiais, muito menos por bens financeiros, muito menos pelo seu cargo profissional. Seu valor é definido por quem você é. Você é única, você é amada, você é planejada, você é criatura de um Criador que te planejou desde antes da fundação do mundo. Coloque essa verdade absoluta dentro de você, essa verdade absoluta dentro da sua alma, para que você possa realmente vivenciar o seu propósito de vida, vivenciar o extraordinário de Deus para a sua vida. Então, é isso, gente. Fiquem com Deus. Um beijo grande no coração de vocês, tá bom? Gratidão pela presença de cada um. Quem quiser falar comigo, pode falar, tá bom? Eu acho que é só isso, só essas chaves aqui que eu coloquei. Eu tô lendo aqui porque eu fiz um checklist das chaves que eu queria falar com vocês. E, gente, mais uma vez, viver o propósito é o ápice da sua realização profissional. Cumprir o seu chamado aqui na Terra é o ápice da sua realização profissional. Então, se hoje você não vive isso, trabalhe para que você possa descobrir aquilo que você foi realmente chamada para fazer. E não se esqueça que o seu propósito, ele está completamente direcionado e completamente conectado ao seu maior medo. Quando você enfrentar ele, você pode ter certeza que você vai estar muito mais próxima de cumprir aquilo que você foi chamado para fazer. Então, é isso. Um beijo no coração de cada um de vocês e fiquem com Deus.